assédio moral. E foi por causa de uma seguidora, de uma pessoa que estava aqui com a gente, que trouxe esse caso para mim. E aí eu resolvi compartilhar com vocês, porque talvez você esteja passando pela mesma situação que ela. Só recapitulando, uma das frases que ela me falou nesse momento que a gente estava conversando foi: minha chefe me humilha. Eu tenho uma chefe e minha chefe me humilha. Então, talvez você esteja nessa situação também. E nós paramos aqui na definição do que é assédio moral no trabalho. É você estar ali no trabalho e a pessoa repetidamente, e eu vou falar pessoa porque depois eu vou explicar o porquê, a pessoa está ali repetidamente com um comportamento no intuito de te humilhar, no intuito de te intimidar, no intuito de te causar danos mentais. E aí você sai ali daquele serviço que era para você estar se sentindo com autonomia, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, sai ali satisfeita porque tem um trabalho, você sai dali sem vontade de voltar. E isso vai refletindo em todas as outras áreas da sua vida. Por quê? Porque você não vai ter saúde, condição psicológica para lidar com as outras pessoas que fazem parte da sua vida. Você não vai ter condições psicológicas para lidar com o marido, com os filhos, com o trabalho, talvez, se você estiver trabalhando, tá? Boa tarde para vocês que estão entrando, tá? E aí, gente, é um assunto muito sério e, como eu disse, às vezes a gente nem sabe que está passando por uma situação de assédio moral, ou às vezes a gente percebe e tem medo de falar alguma coisa, de se posicionar, porque a gente tem aquele emprego, a situação do Brasil tá difícil e a gente tem medo de perder o emprego. E isso é muito legítimo. Eu já tive nesse lugar de sofrer assédio moral. E olha, eu já era advogada, tá? Eu já era advogada, eu prestava serviço para uma empresa e a empresa, ela não cuidava dos seus próprios funcionários. Ela tinha atitudes que eram assediadoras. Deixa eu só ver se tem pergunta aqui. De vez em quando eu vou parar só para poder ler aqui, tá, gente? Que passa tão rapidinho. Ô, gente. Que vesga linda. Eu não sabia que eu era vesga. Abre um parênteses aqui. Não sabia que eu era vesga. Ó, talvez eu seja mesmo. Ó, obrigado, viu, Rogério? Eu vou dar uma olhadinha nisso. Às vezes até nunca pensei. Eu tenho 41 anos de idade. Rogério, você me salvou, porque eu tenho 41 anos de idade. E agora que você disse que eu sou vesga, que eu olhei aqui pra ver. Não sei. Mas não me atrapalha não, viu, Rogério? Não me atrapalha não. Eu vou continuar, tá? Eu acho que se não me atrapalha, eu tô enxergando bem. Não vai atrapalhar, não. E aí, por que eu falei pra vocês que são pessoas que têm atitudes para humilhar as outras? Porque às vezes a gente pensa que assédio moral no trabalho vem do superior para o subordinado, do chefe para o funcionário. E nem sempre. Nem sempre é assim. Vou falar para vocês quem pode praticar assédio moral no trabalho. Já falei o primeiro, são chefes com os superiores, né, que eles consideram superiores e hierárquicos, com os seus subordinados, com os seus funcionários, com os seus colaboradores. E aí, um ponto importante que eu queria trazer para vocês aqui, eu converso muito com as minhas seguidoras, principalmente lá na outra rede vizinha, lá vocês sabem qual que é a rede vizinha. E eu faço os stories lá, todo dia eu tô por lá, mostrando minha rotina, mostrando meu dia a dia. E eu converso muito com as meninas lá sobre comunicação. E tem um tipo de comunicação, eu vou abrir o parênteses aqui para falar dessa comunicação, para você entender sobre o que é o assédio moral. Tem um tipo de comunicação que ela é definida como comunicação passivo-agressiva. E é uma palavra muito... Oi, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda.
Você nem parece que tem 41 anos, mas tem, meu querido, eu tenho 41 anos e daqui a pouco eu já vou fazer 42. Uma jovem senhora. E gosto, viu? E eu gosto. Não escondo idade não, tô nem aí. Mas e aí, gente? É uma palavra, né? Uma expressão que a gente não ouve muito, que a gente não tem muito contato, né? Porque é sobre comunicação e se a gente não se interessa pelo assunto, às vezes a gente não ouve muito. Mas a gente faz muito. Eu vou te dar um exemplo aqui que você vai saber. Toda vez que você fizer isso, você vai lembrar. A Márcia falou sobre comunicação passivo-agressiva. Vou te dar um exemplo. Seu marido, vou te dar um exemplo, menina. Eu vou dar o exemplo da menina, das mulheres, porque eu sou casada e eu sei como que funciona, tá? Então eu vou dar o exemplo das mulheres. E se você já fez ou faz ou conhece alguém que faz isso, você dá um oi aqui, um joinha, pra gente poder apoiar uma outra aqui. Seu marido te fez uma raiva, mas te fez assim, pisou no seu calo. Nossa, e aí? Você tá querendo, assim, manter a paz. Você fala assim, ai, não vou brigar. Não vou brigar. Não vou. Ele tá querendo que eu brigue? Não vou brigar. Só que aquele ódiozinho fica aqui, né, no coração. Fica aquele negócio aqui, aí o marido chega do serviço, você olha pra ele, você até treme, fala assim, nossa, a língua até coça pra falar o que ele fez, o que ele tá fazendo. Mas você fala, não vou brigar. Só que tem uma coisa, você não briga, só que o beijo desse tamanho, com raiva. Eu falo porque eu faço isso, gente. É feio e a gente tem que trabalhar isso na vida da gente, viu? Mas eu faço isso com um beição. Aí meu marido chega e fala assim, uai, o que aconteceu? Uai, mineira, né? Coisa de mineiro. Uai, aconteceu alguma coisa? Aí eu viro pra ele e falo assim, não aconteceu não. Mas você tá esquisita, te mandei mensagem, você não respondeu, cheguei agora, você tá com a cara feia. Se você soubesse, né, as coisas que você faz, você ia saber o que aconteceu. Gente, esse é um exemplo claro de uma comunicação passivo-agressiva. Você, dentro da sua cabeça, você tá assim, não tô brigando com ele, não tô brigando com ele. Mas você tá alfinetando a pessoa pra pessoa ficar com raiva e ela brigar com você. E eu queria, meninas, dar um recado aqui que é triste, viu? Os meninos, meninos, que vocês que estão aqui, se vocês concordarem, vocês digam sim. Homem é, na maioria das vezes, literal. Se você tá morrendo de raiva de uma coisa que ele fez e ele chega à noite e te pergunta assim, mulher, tá acontecendo alguma coisa? E você fala assim, não. E espera que ele entenda, que ele se lembre do que ele fez, que ele vai falar, leia a sua mente. Ele não vai ler a sua mente. Ele não vai entender o seu recado. Ele não vai entender a sua alfinetada. E aí sabe o que ele vai te responder? Ah, tá acontecendo nada não? Ah, então eu vou ali ver meu jogo. Então eu vou ali jogar com meus amigos. Então eu vou ali continuar vendo minha série. É assim, gente. É assim. Porque não entende. E por que eu abri esse parênteses para falar desse tipo de linguagem, da comunicação passivo-agressiva? Para poder falar de uma das formas que acontece o assédio moral no trabalho pelo chefe e você não percebe. Por exemplo, você, mulher, vou beber uma água. Tá bebendo água? Bebam água, tá, gente? Muito importante, mais nesse calor. Você, mulher, você tá trabalhando. Só que aí, seu filho caiu lá na escola. Caiu na escola e eles ligam pra você e aí você tem que ir correndo. Aí você fala com seu chefe assim, nossa, eu vou ter que sair agora porque o meu filho se machucou lá na escola. Seu chefe, sem nenhum pingo de compreensão e querendo te intimidar, é nisso aqui que você tem que prestar atenção. A intenção da pessoa, ele quer te intimidar. Ele vai falar assim, ô querida, caiu, machucou seu filho? Ai, gente, logo agora que você tinha uma entrega para fazer, logo agora que os prazos estão todos em cima, aí você vai ter que sair, menina, vai ter que conversar com esse filho seu, hein?
Porque senão, a gente não vai ter jeito não. Nossa, ou se não acontece alguma coisa, por exemplo, você passou mal, né? Tem muitas questões. Tem um vídeo meu aqui, que eu depois postei, que foi uma live que eu fiz lá no Instagram. Aí eu postei ele aqui, que fala sobre burnout. Muitas mulheres estão sofrendo burnout por causa de excesso de serviço, sobrecarga de serviço e exaustão. E às vezes você está nesse quadro de burnout e você chega pro seu chefe e fala, olha, não tenho condição de trabalhar. Eu cheguei aqui hoje, eu vim trabalhar, mas eu estou passando mal, eu não estou conseguindo prestar atenção. E para ele não falar assim, vou te mandar embora se você estiver sempre passando mal. Ele vai virar para você e vai dizer assim, olha, eu sei, né, que você tá com uma situação complicada, mas você precisa ver aí que tem muita gente precisando trabalhar. Você não tá trabalhando, você não tá entregando, só que ele não leva em consideração a sua saúde mental. Ele não leva em consideração que você não está bem. Então, esse é um primeiro ponto. Márcia, e colega de trabalho? Colega de trabalho pode fazer assédio moral? Pode sim. Colega de trabalho pode te assediar moralmente. A gente acha que não, porque a gente fala, ele tem o mesmo cargo que eu, quem é ele para poder falar esse tipo de coisa comigo? Mas às vezes o colega de trabalho te enche tanto que ele te prejudica também psicologicamente. Às vezes você pensa em ir trabalhar, assim, gente, eu não vou trabalhar. Ai, que vontade de não ir trabalhar. Só de chegar lá e ter que me deparar com esse tipo de pessoa, não vou. E aí, como seria esse tipo de assédio pelo colega de trabalho? Vocês sabem me falar? Vou dar o primeiro exemplo. Fofoca. Você já viu ou já ouviu fofoca no trabalho? Farmácia, mas fofoca no trabalho é um tipo de assédio moral? Gente, fofoca no trabalho dá até demissão por justa causa. Aposto que isso você não sabia, né, ô Alibaba? Aposto que isso você não sabia, né? Você tá aqui cansado de ouvir mimimi, sem saco pra ouvir besteira, mas você tá aqui ainda porque você tá querendo saber. Aposto que você não sabia que fofoca no trabalho, gente, dá demissão por justa causa, tá? E como que a pessoa pode como que eu posso considerar isso um assédio moral? Às vezes a pessoa fazendo fofoca de você, de uma coisa que não é real, de que ela não pode comprovar, e mesmo que ela pudesse, ela não teria que falar de você. Você não deu esse espaço para que ela falasse de você, entendeu? Então, a fofoca é um tipo de assédio moral e tenha muito cuidado porque dá demissão. Um outro exemplo, exclusão. A empresa, assim, a pessoa, para ela fazer isso, ela tem que ser bem, assim, o QI tem que estar bem lá embaixo. Mas tem gente que faz. Quando entra uma pessoa na empresa que a outra não gosta, aí ela junta as amigas, vou falar assim, as meninas, né? Entrou uma menina na empresa hoje, aí eu não gostei. Aí eu junto as amigas e falo aqui, vamos almoçar junto, deixa ela sozinha. Deixa ela sozinha, porque, nossa, ela é um saco. É isso. Isso é um tipo de assédio moral contra o colega de trabalho. Exclusão, porque isso é excluir. Por que você está excluindo aquela pessoa? O que te faz, qual que é a motivação para você excluir a outra pessoa? Sendo que a gente vive num ambiente de trabalho sempre pregando a inclusão, né, a saúde mental. Então, qual que seria o motivo para você excluir uma pessoa? Não tem motivo. Eu tô te perguntando para você pensar. É aquele negócio, né, da pergunta retórica, é para você pensar. Você não tem motivo e nem direito de excluir ninguém, tá? Márcia, mas eu também não tenho obrigação de conviver com pessoas também. Não tem. Você tem a sua opinião, você pode fazer o que você quiser, só que não instrua outras pessoas. Um outro ponto aqui, piadas de mau gosto. Você já viu aquele tiozão? Aquele tiozão que chega achando que ele é o mais engraçado da turma? E aí ele chega...
as pessoas se julgam melhores. Por isso, se você tá ali num ambiente de trabalho que uma pessoa começa a te excluir, né, te tratar com hostilidade, com certeza é porque ela está se julgando melhor. E ela é melhor do que você? Com certeza não. Ela pode ter até uma habilidade maior que você em determinado lugar, em determinada área, mas com certeza você tem outras habilidades. Então isso não pode servir para medir essa questão. Então a exclusão é um tipo de assédio moral. E também as piadas de mau gosto. Você tá ali trabalhando, você tá fazendo seu trabalho, aí chega aquele tiozão e fala com você assim: olha, fulana, tá gordinha, hein? Olha, tá comendo demais, hein? Olha, vou dar um exemplo que eu ouvi aqui agora. Eu até vi aqui o comentário do David. Obrigado pelo seu comentário, viu, David? Apelidos maliciosos são uma verdade escondidas. Tem muito sentido isso aí que você falou, viu, David? E tem ainda uma frase que fala: o que você faz, as suas atitudes, o que você fala diz mais sobre você do que da outra pessoa, tá? E aí aquela pessoa faz uma piada, igual eu falei assim, vou dar um exemplo aqui, fala: nossa, Márcia, eu tô no meu trabalho, tô lá trabalhando, levando minha vida, e a pessoa fala: nossa, Márcia, vai pintar esse cabelo, tiozão. Sabe o tiozão igual o que entrou aqui? Tiozão, vai pintar esse cabelo. Nossa, eu com esse cabelo aí não ia dar conta, não. Isso é um tipo, no ambiente de trabalho, gente, é um tipo de assédio moral. Tá? E aí eu vou avisar para as outras pessoas, assim, sem criar muita polêmica, que em outro ambiente e até no ambiente de trabalho, isso pode ser considerado um racismo, tá? Mas como nós estamos falando aqui do ambiente de trabalho, é considerado um tipo de assédio moral. Vocês acham que tem como fazer, de praticar, né, o assédio moral, você, que é um funcionário, contra o seu chefe? Você acha que tem jeito de você praticar assédio moral contra o seu chefe? Aí você fala comigo assim: não, Márcia, não tem jeito. A empresa, aí o meu chefe tá lá, a empresa é grande, eu tô lá e nem tá me enxergando, como que eu vou fazer assédio moral contra o meu chefe? Vou te contar já já. Assédio moral do funcionário para o chefe. Você já viu quando você tá numa empresa há um tempão, e aí você tá de saco cheio daquela empresa e você quer ser mandado embora porque você tá ali de carteira assinada já há muitos anos. Você sabe que se você pedir conta, eu não sei se todo mundo sabe, mas se você pedir conta, você vai receber só os dias trabalhados e algumas coisas que eles não pagaram ainda, mas você não vai ter direito do acerto total com aquele fundo de garantia, você não vai ter direito de sacar, e enfim. Então esse dinheiro, muitas vezes a pessoa precisa dele. Tá ali muito tempo, ela tem um projeto e ela quer ser mandada embora. Eu tô na empresa há 10 anos, eu quero ser mandada embora. Eu quero receber esse dinheiro. Aí, o que eu faço? Converso com meu chefe. Olha, me manda embora porque eu tô precisando desse dinheiro, não tô podendo mais trabalhar e tal. Mas pro chefe também, gente, não compensa mandar um funcionário embora porque é custo para ele. Principalmente se não tem motivo nenhum, para ele é um custo. Para a empresa é um custo, né? E ele não te manda embora. Ele fala: olha, se você quer sair, você vai ter que pedir conta. E aí você pensa: 10 anos para eu pedir conta, eu vou perder todo esse tempo que eu trabalhei? Aí você fala: nossa, não vai dar. Não vai dar. Aí o que você faz? Começa a boicotar a empresa. Como assim, Márcia? Começa a não entregar o serviço, faltar do serviço, chegar atrasado. Isso é uma forma de assédio moral contra a empresa. Às vezes você fala assim: olha, às vezes eu tenho muita gente que fala comigo assim: Márcia, meu chefe não quer me mandar embora. Não quer me mandar embora. Eu posso entrar contra ele na justiça? Gente, não tem uma justificativa plausível para uma reclamação trabalhista para uma pessoa, pelo chefe não querer te mandar embora. Entendeu? A não ser que tenha justificativa, né? Aí você pode entrar com uma rescisão indireta. É como você estivesse mandando o chefe embora. Um dia a gente vai conversar sobre isso aqui. Mas se não tem nem justificativa para um lado, nem justificativa para o outro, o único fato é você querer o dinheiro do acerto, você não vai ter sentido você entrar com uma reclamação judicial para esse caso.
E aí a pessoa fala assim, ah, então tá bom, então se não tem jeito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a faltar. E começa a faltar de serviço. E aí, além de ser assédio moral contra a empresa, a pessoa ainda corre o risco de ser mandada embora por justa causa, por ser considerado abandono de emprego, entendeu? Então, por isso que eu falo, eu vou voltar a falar aqui, meninas, muitas vezes a gente acha que, saber dessas coisas não é importante, não. É importante sim, porque às vezes a gente faz uma coisa achando que é uma atitude tão boba, uma coisa tão nada a ver, igual eu falei da fofoca. Ai, gente, nós mulheres gostamos de fofoca, nem é tão assim, né? Tem homem que é mais fofoqueiro que mulher. Mas aí você fala, foi uma fofoquinha à toa no serviço, mas uma fofoquinha à toa que pode te custar um emprego. Pode te custar um acerto, porque se você for embora, se você for mandado embora por justa causa, você perde, você não sai com a mão na frente ou outra atrás, vamos falar assim. Boa tarde, oi Maria Clara, tudo bem com você? Pietro, boa tarde, gente. Tem também o assédio moral por grupo de pessoas, né? E aí eu já falei, acaba que vai ser a mesma questão do assédio moral pelos os funcionários da empresa, que é aquela da discriminação, aquela do isolamento, aquela da fofoca, então vai acabar caindo nessa mesma questão. E eu já dei aqui exemplos, né, gente, de assédio moral, mas eu vou falar assim, tipo uma lista, aí você vai, se estiver anotando aí, você anota, se você sentiu, né, que eu tô falando aqui, aí você conseguiu se identificar com alguma situação aqui, é bom mesmo você anotar, sabe por quê? Primeiro, gente, que eu sempre falo com as meninas aqui, escrever, meninas, prestem atenção nisso, escrever não é digitar, não, escrever, caneta e papel, ajuda a gente a desembaralhar as coisas aqui da cabeça, tá? Então, é bom você escrever umas coisas que eu vou falar aqui, pra você ver se você se identifica, para você ver se você está passando essa situação, para você ver se você não está cometendo esse tipo de situação, se você não está tendo esse tipo de comportamento, tá? Então, vou te dar alguns exemplos aqui de assédio moral. Críticas exageradas e humilhação. Humilhação pública. Você tá ali, você fez uma coisa errada, seu chefe poderia te chamar no cantão lá e falar com você lá na sala dele, olha, isso, e falar e conversar de forma assertiva, direta, educada e respeitosa, tá? Não é porque o seu chefe vai te chamar lá na sala dele que ele pode gritar com você, não. Que ele pode te xingar, que ele pode te humilhar, não. Até dentro da sala dele, o negócio tá balançando aqui que eu tô batendo a mão. Até dentro da sala dele, ele tem que ter essa conversa, essa comunicação assertiva com você, tá? E além dessa comunicação assertiva, uma escuta ativa. Ele tem que ouvir as suas questões, o porquê daquilo. Não é só falar, não, tá? Críticas exageradas, falei, né? Exclusão intencional, eu já tinha falado aqui, anota aí, exclusão intencional. Sobrecarga, essa que eu não falei. Sobrecarga ou subutilização de tarefas. Isso aqui, gente, acontece demais no trabalho. Às vezes você tá lá e já tem um monte de tarefa, já tem um monte de coisa que você tem que fazer mesmo. E aí seu chefe chega e fala pra você assim, aqui, fulano foi mandado embora e não tem ninguém pra fazer o serviço dele, eu vou passar pra você. Você sabe que não dá tempo, que você não dá conta, e aí você aceita, por causa daquele motivo que eu te falei. A gente aceita por medo de ser demitido. Entendeu? E aí você aceita aquilo e você fica sobrecarregada. Sobrecarregada. Isso também é uma forma de assédio moral, porque quando ele faz isso, ele quer de alguma forma beneficiar a empresa. Só a empresa, porque se ele não contratar mais um funcionário e fizer com que um funcionário trabalhe por 2, para ele já é um lucro. Entende? Por isso a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Por isso que a gente tem que saber como que as coisas funcionam.
Ah, Márcia, mas eu trabalho lá na empresa, eu trabalho muito mesmo, parece que essa é a política da empresa. Não. Inclusive, a partir de maio de 2025, todas as empresas empresas brasileiras vão ter que adotar medidas para que os funcionários trabalhem de forma saudável, que é aquele negócio, né? É a produtividade sustentável. Deixa eu só uma pausa aqui, só para eu poder ler essa pergunta aqui. E quando a pessoa pede demissão por justa causa? Ô Sidilene, Ah, tá, Sidilene, você perguntou assim, o que é você? Sidilene, eu sou advogada, tá? Gente, da próxima vez eu vou colocar a descrição, eu esqueci, tá? Desculpem. Eu sou advogada e eu tô conversando aqui sobre questões trabalhistas para as mulheres, tá? E quando a pessoa pede demissão por justa causa, eu não entendi bem a sua pergunta, porque geralmente é o chefe que demite por justa causa. A justa causa é para você não receber nada. A justa causa é falando assim, olha, esse funcionário cometeu, às vezes, vou te dar um exemplo, crime dentro da empresa, roubou, furtou dentro da empresa. Ele furtou, então eu tô mandando ele embora sem direito a nada, a nada. Agora, por justa causa, aí tem também, eu já tinha até falado aqui, a demissão Ai, gente, fugiu aqui agora. A rescisão indireta. Que aí pode ser isso que você está perguntando. Que é quando é como se você estivesse mandando o seu chefe embora. Aí a gente pode considerar, tipo, uma demissão por justa causa pro chefe. Mas isso aí tem requisitos. E depois a gente pode conversar, porque é um assunto longo. Tem requisitos que precisam se enquadrar na sua situação para que você possa fazer esse pedido de rescisão indireta, tá bom? Então foi o patrão que falou isso para minha vizinha. Ah, tá. Ele pode estar, não sei assim, se é isso mesmo, mas ele pode estar ameaçando ela de mandar ela embora por justa causa. Então é o que eu expliquei antes. É falando para ela, olha, eu vou te mandar embora por justa causa, porque você cometeu alguma coisa aqui e a justa causa é isso, é a demissão mais grave. A pessoa sai sem receber nada. Só que isso ele não pode nem fazer isso, porque isso é um tipo de ameaça. Se, por exemplo, sua vizinha, só um exemplo, tá? Se sua vizinha cometeu qualquer coisa que se enquadre numa situação de justa causa, é aquilo que eu falei, ele tem que chamar ela numa sala, conversar com ela, né? E falar pra ela que a situação dela é o seguinte, deixa eu só ler aqui, e ela não quis mais um emprego. Tem que ver a situação dela, porque aí ele tem que conversar com ela, apontar para ela quais foram os erros e o porquê da justa causa. A justa causa tem que ser justificada. A demissão, por demissão, sem justa causa, a gente não precisa ser justificada. O chefe pode chegar e falar, olha, nós estamos fazendo um corte aqui no quadro de funcionários, a gente está mandando umas pessoas embora. Ele não precisa justificar. Mas a demissão por justa causa tem que ser justificada. Aí pode ser que ele conversou com ela, apontou alguma situação que se enquadrava na demissão por justa causa e ela pediu para sair. Por quê? A justa causa, ela mancha, eu vou falar assim só para poder ficar mais tranquilo, ela mancha a sua carteira de trabalho. Entendeu? Porque vai, de alguma forma, por exemplo, se for uma situação ali que atrapalhou a empresa, de alguma forma aquilo ali vai ficar vinculado. E aí, às vezes o chefe chega, conversa com a pessoa e fala, olha, aconteceu isso e isso. Ou você pede demissão, ou a gente manda embora por justa causa. Aí a pessoa, entre o ruim e o péssimo, ela prefere o ruim. Que deve ter sido isso que aconteceu com a sua vizinha. Tá bom? Te agradeço, Sidilene, pela sua participação aqui, tá? Foi até bom que a gente esclareceu alguns pontos. A gente falou da sobrecarga, controle excessivo. Controle excessivo é quando o seu chefe fica ali controlando a hora que você vai ao banheiro, a hora que você volta, a hora que você sai para almoçar, a hora que você volta. E aí você fala assim, não, mas tem isso? Tem, gente, pior que tem. Eu trabalhei numa empresa, deixa eu contar para vocês. Não vou divulgar o nome, porque senão dá processo. Mas eu trabalhei numa empresa que era uma chefe.
E ela controlava o tempo que você ficava dentro do banheiro. Ela controlava. Às vezes, se você entrasse no banheiro, ficasse um tempinho a mais, ela, na hora que você saía, ela perguntava: você tá passando mal? Você fala: não. Ah, porque você ficou tantos minutos no banheiro. E às vezes você tinha que explicar, porque eu tava... Explicar pra ela o que você tava fazendo. Porque, gente, é fisiológico. Não tem uma pessoa ou outra que tem horário pra tudo, mas tem hora que deu a vontade, você tem que ir. E ela controlava o tempo de você ficar no banheiro. A Paty, boa tarde, Paty, ela comentou que meu chefe esculacha, ofende todos. Paty, é uma forma de assédio moral. Gente, uma coisa que a gente tem que entender é que acabou, antigamente acontecia muito isso, mas acabou esse negócio do chefe, falar: eu sou chefe, eu que mando, eu vou falar o que eu quiser. Acabou. Tem que ter o respeito mútuo. É você respeitando o seu chefe e o seu chefe te respeitando. Tem que ter essa questão de ambiente saudável dentro das empresas. Igual eu falei para vocês, a partir de maio de 2025, se não tiver esse ambiente saudável dentro das empresas, se a empresa não implementar essas medidas, ela vai pagar multa, ela vai responder judicialmente. Então não tem disso mais. O chefe, mas e geralmente a gente ouve, igual eu dei uma palestra não, foi um treinamento para líderes, né? Um treinamento para líderes, e uma moça, e eu vou falar para vocês, gente, às vezes acontece e a gente nem percebe, igual eu falei. Uma moça muito inteligente, ela era até bem nova e ela estava num cargo de chefia por causa da inteligência dela, muito inteligente, muito criativa, aquela pessoa estratégica e tal. Em questão de técnica, de trabalho, de competência, ela era excelente. Só que os funcionários, os integrantes da equipe dela, todos estavam pedindo para ser mandado embora. Porque ela não sabia conversar. Não sabia conversar. E é esse caso aí, que você falou, meu chefe esculacha, ofende todos. Ela gritava. Ela, por exemplo, uma pessoa fez uma coisa errada, um e-mail chegou, aí o funcionário dela estava sentado lá do outro lado, ela gritava: ô, fulano! E isso não sou eu que tô falando, ela que falou. Ela que confessou na hora que todo mundo colocou, né? Porque tem um momento que a gente coloca os pontos e tal. Ela falou assim: não, mas eu grito, é meu jeito. Você já viu a pessoa? É meu jeitinho de ser. Gente, se o seu jeito, eu vou falar uma coisa aqui, se o seu jeito ofende as outras pessoas, é hora de mudar. É hora de mudar o seu jeito. Porque isso pode trazer consequências seríssimas, né? E no caso lá, a gente conversou sobre a questão da comunicação e ela entendeu que a gente não conversa com as pessoas esculachando, humilhando, gritando. Nem gritando a gente conversa. A não ser que esteja explicando, dando uma aula ou conversando igual eu tô conversando aqui com vocês. Mas em ambiente de trabalho não existe isso, é respeito. Gleice, boa tarde, Gleice. Eu pedi demissão do antigo emprego por falta de respeito dos próprios responsáveis. Até para me chamar a atenção de algo, usava termos de genitais masculinos para si. Deixa eu te falar uma coisa aqui que é importante, Gleice. Foi importante você levantar esse assunto, tá? Porque uma coisa é assédio moral. Outra coisa é assédio sexual. E as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Tá? Se um chefe chega pra você e fala com você, igual você falou aqui, né? Usando termos genitais, isso aí, e eu vou falar com você, isso dá um problema, porque aí não vai ser só assédio moral, gente. Eu falo que é por isso que a gente tem que saber das coisas. O cara tá lá em cima, ele acha que é o chefe, que ele acha que é o poderoso chefão, né? É o poderoso chefão, tá lá em cima e tem esse tipo de atitude, ele corre o risco de responder por assédio moral, por assédio sexual, ele corre o risco de responder por injúria, por calúnia, ele corre o risco de responder até por como que fala? Uma indenização por dano moral. Olha para você ver como que a comunicação pode te ajudar. A comunicação, se você sabe se comunicar bem
com o outro pode te ajudar e te colocar em patamares elevadíssimos. Mas se você não sabe se comunicar, você pode ir preso. Entende? Às vezes a pessoa tem um costume, igual eu vou falar no caso aqui da Gleice. Isso vinha da minha própria patroa. Aí, tá vendo? Da própria patroa. E eu vou falar com você, viu, Gleice? Não tem esse negócio de gênero não, tá? Pode ser homem, pode ser mulher. Se faltou com respeito, tem as consequências. Tá bom? E aí, o que acontece? A pessoa, se ela não sabe conversar, se ela não sabe se posicionar, porque pra mim isso é saber se posicionar. É você ter até mesmo inteligência emocional. Por exemplo, a Gleice que fez alguma coisa que não estava, que errou. Primeiro pensar, todo mundo erra. É aquela música, todo mundo erra. Ó, todo mundo erra. É chamar a Gleice e conversar e falar com ela. Gleice, o que tá acontecendo? Gleice, eu tô percebendo que você tá meio distraída. Gleice, tá acontecendo. É isso, gente. É conversar. Ai, mas isso é passar a mão na cabeça do funcionário. Não. Isso não é passar a mão na cabeça do funcionário, isso se chama respeito. A Gleice colocou aqui, não acredito que uma nega com... Essa palavra, não posso falar não, viu, Gleice? É ofensivo, viu, Gleice? É ofensivo. E eu falo, gente, por quê? Porque às vezes a gente tem um costume de brincar com as amigas. Ah, sua pi, sua tá... Amiga que te deu liberdade, que deixou você ultrapassar esse campo aí do limite. Então, isso é amizade. Agora, uma pessoa que você não tem intimidade, que você não tem um vínculo, que você não tem amizade, que você não deu esse tipo de liberdade, falar com você esse tipo de coisa, não sabe o que é um ver. Pois é, Gleice. Ela falar com você esse tipo de coisa é desrespeitoso, é ofensivo e assédio moral, é crime também, tá bom? Boa tarde, Jennifer. Obrigada, Jennifer. Então, gente, aí eu falei do controle excessivo e as ameaças, né? As ameaças são as ameaças veladas. E a Gleice, só uma curiosidade aqui, antes de eu falar das ameaças. Ela fala assim, com certeza, com todo mundo, né? Eu imagino que não seja só com você, porque geralmente, gente, a pessoa que é assim, ela acha que ela pode fazer isso com todo mundo. É porque, às vezes, aprende isso lá na casa dela. Às vezes, no ambiente que ela vive, não tem respeito pelo próximo e ela acha que pode replicar isso em outros ambientes. Mas... alguém já, assim, conversou nesse sentido sobre, olha, gente, isso aí é assédio moral, ela não pode falar isso pra gente, ela não pode tratar a gente assim. Alguém já conversou nesse sentido? Era comigo e outra funcionária que era vendedora da loja. Uhum. Gente, e também tem uma situação que a Gleice conversando isso aqui me lembrou. Uma forma também de assédio moral é perseguição, tá? E acontece, pessoas que não têm inteligência emocional, que não sabem lidar com outras pessoas, acontece isso mesmo. A pessoa vê lá a nova funcionária entrando, ela é a gerente, ela não foi com a cara da nova funcionária, ela começa a perseguir a funcionária. Vera, boa tarde para você também. Uma ótima quinta-feira para você, que Deus te abençoe também, tá, Vera? Você e sua família. Então é isso, a pessoa começa a perseguir a outra, por qualquer motivo que seja. Não tem que ter perseguição, mas ela começa a perseguir a outra. Eu, na época, era vendedora da loja física, conhecida como Cia dos Cabelos, e isso na época acontecia. Gente, e acontece, quando a moça, que eu falei com vocês no início da live, né? Trouxe essa live pra vocês, porque essa moça me procurou pra falar isso. A minha chefe me humilha, e me humilha na frente das pessoas. Foi como vocês falaram aí, ela me humilha na frente das pessoas. E aí eu pensei, nossa, gente, eu até pensei 2 vezes antes de trazer essa live, que eu ficava pensando assim, nossa, será que tem gente ainda que faz isso? Não é possível que o povo ainda tá assim. Só que aí eu vejo vocês fazendo esses comentários aqui e eu percebo que ainda existe muito disso. Ainda existe muito disso. De pessoas não respeitarem as outras pessoas
E mais, não respeitarem as leis trabalhistas, a Constituição, porque tudo isso está na lei. E aí, meninas, falando sobre isso, eu falei das ameaças, né? Ameaças. Gente, ameaça já é mais claro, né? A pessoa falar com você, olha, se você não vier trabalhar no sábado, não é seu dia de trabalhar. Vamos supor que você não trabalha aos sábados e a pessoa fala, se você não vier, tem gente aí querendo trabalhar, viu? Você percebeu que isso aqui é uma ameaça velada? Se talvez falar com essa pessoa assim, olha, você me ameaçou, ela fala, não, eu tô te falando da realidade do Brasil. Tem muita gente querendo trabalhar, mas na realidade ela tá querendo te falar assim, se você não vier trabalhar, eu vou te mandar embora e tem outra pessoa que eu vou colocar no seu lugar. E isso é ameaça. Entendeu? Aí a Gleice falou assim, isso é pouco que eu estou contando, pedir demissão, pois não tem condições. Ô Gleice, certíssima, eu acho que se a gente tá num ambiente que não está fazendo bem pra gente, a saúde da gente vem em primeiro lugar. Eu sempre falo pras meninas aqui, ó, primeiro o CPF, o seu CPF, cuidar de você primeiro, depois o CNPJ. Porque o CNPJ, ele se subsiste, eles têm lá a forma deles se cuidar, mas primeiro você, porque se você estiver doente mentalmente, fisicamente, você não consegue fazer nada por você. E a empresa continua, e é da mesma forma que eles falam. Se você sair hoje, tem 1 milhão de gente querendo o seu lugar. Você não é insubstituível. A gente ouve muito isso dos empregadores. Então, primeiro o CPF, depois o CNPJ, tá bom? Só que aí, Gleice, você até falou, né, que aí você saiu e tal, mas o que acontece? É bom também, gente, eu falar com vocês, isso, vocês saberem o direito de vocês, onde eu estou lançando, por quê? Porque você saiu, Gleice, e você falou que eu fiquei sem emocional para estar ali. Então, você percebe, eu vou falar de acordo com o que você está relatando, viu? Você percebe que talvez você tenha entrado até num quadro de burnout. Burnout hoje é considerado uma doença incapacitante. Burnout é considerado uma doença ocupacional. Se você tiver um diagnóstico, um laudo do burnout, e se nesse laudo tiver avaliação fazendo essa relação das suas atividades do trabalho com o burnout, com a doença, você tem direito de licença, você tem direito até de, se ficar mais de 15 dias, até do benefício do INSS, você tem direito de estabilidade no emprego. Então, é bom você conhecer os seus direitos, por quê? Porque, no seu caso, você optou por sair. Mas, se você tivesse lá, o negócio falou assim, com estresse emocional, absurdo, e é isso mesmo, o burnout é exaustão extrema e estresse crônico. Se você continuasse lá e optasse pelo tratamento, de ir procurar um médico, pegar o laudo e falar, olha, agora eu vou me tratar, depois que você se tratasse, vamos supor que você ganhou 15 dias, um mês, depois que você voltasse para o seu emprego, você teria ainda a estabilidade de mais 12 meses. Eles não poderiam te mandar embora. Entendeu? E por que eu tô falando isso com vocês? Gente, puxando esse gancho aqui da Gleice. Porque às vezes você pede para sair da empresa e aí você sai com a sua mente detonada. Igual a Gleice falou ali, ó. Com estresse emocional absurdo. Você sai com a mente detonada. E uma pessoa em estado de exaustão extrema, ela não consegue trabalhar. Então você vai sair desse emprego e não vai conseguir ficar no outro. E aí as pessoas vão começar a te acusar, preguiçosa, não para em serviço nenhum. Mas é porque esse serviço, vou te usar como exemplo, tá, Gleice? Se não puder, você me fala aqui, tá? Mas esse serviço que acabou com a mente da Gleice, com o psicológico da Gleice, a mulher tá lá ainda xingando todo mundo, a Gleice saiu e agora ela tá travada. Não o seu caso, tá, Gleice? Só um exemplo. Ela tá travada porque ela não tá conseguindo se desenvolver porque ela teve um quadro de burnout. Você entende como que é sério assédio moral? Não é só a implicânciazinha com o chefe. Ai, Márcia, assédio moral eu deixo pra lá. Eu não vim implicando com o chefe, não. Não é porque você tá implicando com o seu chefe. É porque isso te afeta psicologicamente. Eu sempre falo, gente, uma pessoa com psicológico afetado, num quadro de depressão, de burnout, estresse crônico, ela não consegue trabalhar, ela não consegue entregar
um produto de qualidade, ela não consegue se desenvolver. E aí, as outras pessoas que não sabem disso, elas vão começar a falar: ah, essa pessoa faz com o corpo mole, essa pessoa é preguiçosa, ela é ruim de serviço, e na realidade você só não está aguentando mais de tanta exaustão. Você entende como que é sério o assédio moral? Caso algum dia você quiser me chamar no ao vivo, eu conto tudo. Lá era vendedora. Fora os insultos desrespeitosos. Depois a gente faz, vai ser ótimo, viu, Gleice? Depois a gente faz, porque às vezes com um exemplo concreto, a gente meio que dá um start, né? A gente acorda pra vida. E aí é interessante mesmo. Depois a gente pode até conversar, viu, Gleice? Se você quiser depois, ou você me chama aqui aqui no meu perfil, lá tem o meu Instagram, vai ficar até mais fácil. Lá tem o meu Instagram e na página do meu Instagram tem meu WhatsApp pessoal. Não é o WhatsApp do escritório, é o meu pessoal. Aí depois se quiser me chamar lá, a gente conversa e a gente programa uma live nesse sentido para acordar mesmo as mulheres, pra gente poder não deixar esse tipo de situação permanecer, porque você, Gleice, saiu, mas quem ficou talvez esteja sofrendo como você. E a pessoa que faz isso não tem nem noção que ela está prejudicando. Ou tem e acha que tá tudo bem. Entendeu? Gente, e agora? Eu acho que deixa eu só ver a hora aqui. Nossa, já passou da hora. Eu vou falar com vocês aqui como identificar que você está sendo vítima de assédio. Sinais de alerta que você está sendo vítima de assédio moral. Sensação constante de desmotivação ou ansiedade ao ir trabalhar. Talvez você esteja sentindo isso. Por exemplo, só um exemplo que já aconteceu comigo. Domingo, aquele domingo que você ficou em casa com a sua família e tal, aí você lembra que tem que trabalhar, você começa a passar mal. Você começa a passar mal, você começa a ter dor no estômago e você começa a ficar triste. Aí tem muita gente que fala que é a depressão do domingo. Entende? Isso pode ser um sintoma de que esse assédio moral está te afetando. É a sensação constante. Constante, viu? Porque às vezes a gente fica desanimado mesmo de trabalhar. A gente gosta do dinheiro. Trabalhar não é muito bom, não. Mas é essa sensação constante de desmotivação, ansiedade. Aqui a Gleice falou, né? Transtorno de pânico. A Jéssica falou que é verdade. A menina que colocaram pra me substituir numa empresa, ela ganhava mais e não deu conta também. Olha pra você ver. Então, por isso a gente tem que acabar com esse ciclo de abusividade, esse ciclo de abuso. Falar assim vai ficar mais fácil. De abuso dentro das empresas, né? E aí, um outro ponto, mudanças no comportamento do assediador, como frieza, agressividade constante. A gente acabou de dar um exemplo real aqui, que é o caso da Gleice. Oi, bom dia. Ei, Jane. Boa tarde, Jane. Já é 1h. Você é de onde? Gente, eu deixei... Jane, desculpa, e desculpa os outros espectadores também. Eu deixei de falar muita coisa aqui. Só para poder abrir um parênteses aqui. Meu nome é Márcia, eu sou advogada e eu sou aqui de Belo Horizonte, mas eu atendo online também. Então, se você for do Rio, da Bahia, de qualquer lugar, meu WhatsApp pessoal está lá na minha bio do Instagram. Você pode entrar lá. Aqui eu não consegui colocar ainda, mas eu vou tentar colocar, tá? E a gente conversa. Gente, e eu queria abrir esse parênteses também para poder falar, eu sou uma pessoa muito aberta, tá? Você pode entrar em contato. Às vezes a sua situação não seja nem uma questão que eu falo sempre, que vai precisar de um advogado. Às vezes você precisa de uma outra ajuda profissional. Se eu tiver como te encaminhar, eu te encaminho também, tá bom? Então eu sou de Belo Horizonte. Falei, não falou. Sou de Belo Horizonte, tá? Mudança no comportamento do assediador, como frieza, agressividade constante, que foi o caso aqui que a Gleice falou. Deixa eu só... O outro ponto aqui, como identificar? Comentários que afetam sua autoestima, né? Por exemplo, olha, fulana de tal tá dando conta do serviço e você não. Fulana de tal... comentários que te fazem se comparar com outra pessoa, mesmo sabendo que cada um é cada um. Fulano de tal tá vindo trabalhar no final de semana, ele fica aqui até 11 horas da noite, e você não.
Oi, boa tarde. Quer ajuda pra monetizar aqui no TikTok? Ah, quero! Dinheiro é sempre bom. Estou com problema no Renajude. Adriano, depois a gente conversa sobre o Renajude, tá? Cansei de ouvir isso. A Gleice falou. Cansa, né, Gleice? Cansa mesmo. Voltando aqui, gente, aí comentários que afetam sua autoestima, foi o que eu falei, ficar te comparando com outra pessoa, ficar te comparando, olha, falei aqui, né, eu vou falar um nome aqui, o Clodoaldo, se tiver um Clodoaldo aí, Clodoaldo não é com você não, é só um nome que veio aqui na minha cabeça. A pessoa fala assim, olha Maria, o Clodoaldo vem trabalhar final de semana, Clodoaldo fica aqui até 11 horas da noite, e aí você fica se comparando. Você fica se comparando, achando que você é ruim, que a sua autoestima vai lá embaixo, vai lá pro pé, achando que você não dá conta. Só que talvez, menina, o Clodoaldo não tem filho, talvez o Clodoaldo não tem família, não tem amigo, o Clodoaldo só tem o trabalho, então ele fica lá. E outra, mesmo assim, não tem que ficar depois de horário no serviço, só se for combinado com você, de acordo com a lei, 2 horas, hora extra e pago, ou se não, quadro de descanso. Entendeu? WhatsApp, te mandar WhatsApp 10 horas da noite, ligação 10 horas da noite, registre, tudo isso é contra a lei, tá? A gente dá o salário de vocês, mas realmente precisamos de pessoas que se comprometam. Ouvi isso após bater as metas de vendas inalcançáveis. E isso, olha, isso aí também, gente, vendas inalcançáveis, é bom que eu vou fazendo assim, eu vou lembrando, vendas inalcançáveis, metas inalcançáveis também é uma forma de assédio moral. Porque o chefe, o líder da equipe, ele tem que bater uma meta. E muitas vezes, vamos supor, a meta dele é 1000 vendas, só para vocês entenderem, 1000 vendas. Só que ele quer sobressair. Ele sabe que 1000 vendas é possível, só que ele quer sobressair, ele quer fazer bonito na frente do outro chefe. Aí ele fala, olha, a nossa meta para esse mês são 10.000 vendas, que é uma meta inalcançável. Isso também é uma forma de assédio moral, porque aí você vai ter que deixar de dormir, vai ter que deixar de comer, para trabalhar, entendeu? E esse não é o propósito, esse não é o objetivo. Todo mundo, gente, tem que trabalhar. Também não tô falando para vocês aqui fazerem corpo mole, não. Ah, gente, vamos trabalhar, não. Vamos deixar... Porque também pode ser considerado assédio moral. Mas o trabalho não pode substituir a sua vida. Você tem uma vida pessoal. Então, cada um no seu quadrado. Seu trabalho, sua vida pessoal. E você tem que saber se conhecer os seus limites para você colocar limite nessa questão aí. Eu fazia por hora de banco. Me demitiram antes de me pagarem as horas de folga. Dava mais de um dia de semana. Eu mal tinha tempo para chegar em casa. Já cheguei a cogitar morar num galpãozinho em cima de serviço. Sim, tá totalmente errado, viu, Jéssica? Totalmente errado. Tem quanto tempo, Jéssica? A reclamação trabalhista tem prazo, viu? Depois vocês podem conversar comigo. A gente tem um prazo aí por exemplo, igual Jéssica, né? Essas situações que vocês estão relatando aqui pra mim, tem prazo decadencial. Talvez você saiu do emprego, tem 1 mês, tem 2 meses, às vezes, não são todos os casos, mas às vezes, de acordo com a análise que a gente fizer, você ainda tem como correr atrás do prejuízo, viu? E, gente, pra gente encerrar, porque essa live já ficou grandinha, e eu tenho um atendimento, deixa eu só ver a hora aqui, porque eu tenho um atendimento às 14, 1h15. Aí eu vou conversar com vocês pra gente já ir pro final. Aí você me fala assim, tá bom, Márcia, eu me identifiquei com tudo que você falou. Eu acho que eu estou passando pelo um assédio moral no meu trabalho. Ou senão eu acho que eu estou num quadro de burnout. Cadê? Deixa eu ver, tem alguns anos, mas como minha irmã tá presa neles ainda, não quis buscar os meus direitos. Sim, a gente sempre faz isso, Jéssica, eu te entendo, porque acaba que a gente fala, eles não podem, é contra a lei, eles prejudicarem qualquer funcionário que servir de testemunho e tal, é contra a lei, mas às vezes eles fazem. Então eu sei do seu receio, eu entendo o seu receio, é legítimo, viu? Não sei o tema da live, é assédio moral no trabalho, Jadel. Mais apaixonei pelo seu cabelo, muito obrigada. Aí, gente, vamos pro final aqui. Aí você fala assim, eu identifiquei que eu tô num quadro de burnout, que eu tô sofrendo assédio moral. E aí, o que eu faço? Meninas, primeira dica,
primeira dica que eu vou falar com vocês aqui, eu vou falar sempre igual eu faço com as meninas lá do outro canal. Mulher, nós temos que ser estratégicas. Se você entrou num emprego, e a gente sabe que tem as conversinhas, né? Se você entrou num emprego e você já ouviu uma conversinha assim, olha, o patrão é abusivo, olha, aqui eles fazem isso, olha, que eles não pagam hora extra. O que você faz? Pensamento e atitude estratégica. Anote datas, horários, situações, testemunhas, prints. Nós trabalhamos com prints. Te mandou mensagem, seu horário de serviço é até 6 horas da tarde. Não te pagou hora extra. Você chegou em casa, deu 10 horas da noite, te mandou fulana de tal, cadê o relatório? Preciso do relatório, me manda o relatório. Mande o relatório, tira print, mande o relatório por e-mail, salve o e-mail, copie o e-mail para você, salve o e-mail. Gente, junte provas. Por quê? Ô Jeff, eu só vi que é assédio moral. Acho que deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu denunciei de forma interna assédio moral. A empresa passou uma cartilha e 8 meses dispensado. Gente, só um minutinho aqui que eles estão me chamando para acabar a live. Peraí, diz que a gente já falou demais. Então, já vou pro finalzinho aqui, tá? Gente, depois eu leio os comentários, depois vocês podem me perguntar, senão a gente vai acabar a live sem dar o ponto final. Então, eu falei para vocês, prova. No direito do trabalho, se você for fazer uma reclamação trabalhista sem prova, você não sai de lá com êxito. Precisa provar, tá? Então, print tudo, copie tudo, grave. E às vezes você pode até falar, olha, eu tô gravando, tá? Ah, eu vou ter uma conversa com você e tal, e você já sabe que o chefe é abusivo, que ele humilha as pessoas. Você não precisa nem falar que é por isso, não. Falou assim, olha aqui, eu tenho costume de gravar as reuniões, até mesmo para depois eu reavaliar. Usa a estratégia. Eu quero reavaliar depois da nossa conversa, eu tenho costume de gravar. Ou senão você fala, eu tô gravando mesmo, mas você só tem que avisar, porque se você fizer sem avisar também pode dar problema. Mas eu tô gravando a nossa conversa. Grave, gente, produza provas, converse com pessoas, entre em contato, faça um network para depois você conseguir essas pessoas como testemunha, tá bom? Então, faça provas. Conversa com alguém de confiança. Pode ser colega de trabalho, do RH ou até mesmo advogado. E aí eu vou puxar brasa para minha sardinha. Converse com um advogado. Converse comigo, sabe por quê? Porque às vezes você conversa com um colega de trabalho e ele acaba te prejudicando. Porque às vezes ele também é ameaçado, ele também recebe uma proposta indecente, tipo, vou te mudar de cargo, vou aumentar seu salário, e ele acaba te prejudicando. Então converse com um advogado, porque o advogado, por lei, tem que ter sigilo. Sigilo com o cliente, ele não vai poder te prejudicar, entendeu? O outro, busque ajuda profissional, é o que eu falei aqui. E no caso aqui das meninas que comentaram da questão psicológica, gente, quando eu falo busca ajuda profissional, eu não falo só advogado. Ajuda profissional na área da saúde também, da saúde mental. Porque um burnout, ele te para. Um burnout, ele te atrapalha a sua vida. E denuncie, meninas e meninos que conversaram, que já aconteceu essas formas de assédio moral no trabalho, denuncie. Você pode denunciar formalmente no seu trabalho, se você sentir confiança para isso, ou você pode buscar a justiça do trabalho. A justiça do trabalho, se for necessário, porque lá você consegue fazer essas denúncias e eles vão lá e eles comprovam esse tipo de situação e as pessoas vão ser responsáveis e vão sofrer as consequências em relação a isso, porque toda atitude tem uma consequência, né? E aí, para resumir, gente, para encerrar, eu queria agradecer vocês pela participação, pelas perguntas. Eu não consegui ler nem responder de todo mundo. Eu ia fazer isso, mas eles já me avisaram aqui que acho que em 1 minuto, já deve estar fechando aqui. Eles vão fechar minha live porque eu falei demais, mas eu vou estar sempre por aqui. Quando eu estiver por aqui, eu chamo vocês, falo, gente, venha, eu vou sempre vir no horário de almoço, à noite, de manhãzinha, sempre conversando aqui com vocês. Podem me chamar lá também no privado. Por favor, não mandem coisas assim que
né, que desrespeitem, mas no privado vocês podem me chamar. Me sigam lá no Instagram, lá também tem meu WhatsApp, lá eu falo do dia a dia, eu falo questões, experiências que eu passei também, igual eu faço aqui, mas lá é mais, lá tem outros, a gente tem outras ferramentas que a gente pode usar, então lá é mais fácil, tá bom? Beijo pra vocês, adorei, tá bom? O engajamento aqui, essa participação de vocês, adorei mesmo, vocês são um público ótimo, amei, amei, amei. E eu não sei como desliga, mas até a próxima, viu, gente? Se vocês ficarem vendo minha cara aqui, trabalhando, fazendo, é porque eu não soube desligar, viu? Beijo e até a próxima.